Olá pessoal, novamente, Rô, da Academia Novovencedor.com, blog e canal. E hoje eu quero falar de algo que me ensinou muito a ser uma pessoa diferente, certo? Então assim, eu quero falar de sonhos, de planos, Nesse canal e blog eu vou falar de tudo, sabe? Tudo que envolve o ser humano, vou tentar falar, mas de uma maneira diferente, porque eu tenho 41 anos e é tudo que eu vivi nessa minha trajetória de vida que eu fui aprendendo e até o dia de hoje que eu cheguei e sou uma empreendedora digital, então toda a trajetória. Mas o que eu quero falar hoje é o seguinte, eu trabalhava na escola na época e eu aprendi que o paraquedista, né, ele vai saltar, ele tá lá em 2.000 metros, vamos lá, de altitude, e ele vai saltar do avião, do que ele vai saltar. E ele tem um pensamento, vou me jogar daqui e se não abrir o paraquedas, ou eu fecho o olho, ou eu abro o olho, ou o que eu faço, né? Então ele tem, porque assim, a partir do momento que ele salta, que ele se joga do avião, ele não tem mais como voltar pro avião. É uma situação real, certo? Então, a partir do momento que ele se lança, ele tem duas situações. A primeira situação é abrir os olhos e apreciar a paisagem, tudo que está ao redor, apreciar, respirar e viver aquilo naquele momento que ele está descendo literalmente, porque se não abrir o paraquedas, ele simplesmente vai se rachar lá no chão. E a outra situação é fechar os olhos e descer igual, do mesmo jeito, e tentar a sorte puxando. Então, o que eu trago com essa realidade, né? Isso foi numa época, há uns 15 anos atrás, e quando foi há 10 anos atrás, mais ou menos, por exemplo, essa situação que eu ouvi foi há 15 anos, mas há uns 8, 10 anos atrás, eu vivenciei, eu presenciei essa situação num voo de parapente que eu fui fazer, mas eu já estava em outra empresa, estava até na Microlins, para você ter ideia. E eu estava criando uma campanha para... Eu era gerente de comercial da Microlins, da escola Microlins em Balneário Camboriú, e eu fui presenciar nessa campanha que eu fiz dos elementos da natureza um voo de parapente. Então, naquele momento que eu estava me lançando, eu e o instrutor, fazendo o voo de parapente, eu pude presenciar exatamente aquela situação do paraquedista aqui. Ou eu fechava os olhos, ou eu abria os olhos, né? Então eu preferi abrir os olhos, contemplar a natureza de lá de cima, foi onde eu valorizei muito mais a natureza e criei um amor muito grande que eu já tinha, porque eu sempre fui motoqueira e andando de moto, então eu sempre gostei daquele vento, aquela adrenalina, e o instrutor falou pra mim assim, você quer com adrenalina esse voo ou sem adrenalina? Eu preferi com adrenalina, então ele fez os looping, né? E eu passei até mal, sabe? Por querer adrenalina, né? Então eu não sei em que momento você está da sua vida, eu não sei se você aproveita a sua vida a cada instante, eu não sei se você vive o momento com seus filhos, ou vive com a sua esposa, ou vive com a namorada, ou vive com a família, mãe, pai, tio, sobrinho, eu não sei que momento que você vive na tua empresa, ou fora dela, com os clientes ou não cliente, com as pessoas que você convive, mas o que eu quero deixar para você hoje, a respeito desse ensinamento que eu tive lá atrás, há 15 anos atrás, depois eu vivenciei que todas as situações você vai ter uma segunda chance de vivenciar essa situação. Então, se você já sabe do que vai ter caminhos, procure viver o aqui e o agora e absorver, abra os olhos para viver e sentir, ok? Então, se você gostou, clique em gostei, inscreva-se no meu canal. Seja bem-vindo à Academia Novovencedor.com. Um grande abraço meu e da Lene que está lá atrás. Te encontro no próximo vídeo.